Olá, meus queridos. O e-mail que está vindo aqui, vamos acompanhar um caso onde a pessoa fica neurótica com qualquer coisa que diga respeito a ex. Então, qualquer coisinha que já diz respeito a ex, meu Deus do céu, me desestrutura. Faz com que a pessoa fique absolutamente instável emocionalmente. Vamos acompanhar? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, meu nome é tal, moro em São Paulo, capital, sou muito fã do seu canal, muito obrigado. Hoje escrevo esse e-mail pois meu último relacionamento vem causando marcas em mim, das quais sinto dificuldade de apagar e seguir em frente. Gostaria que me ajudasse e desse sua opinião a respeito. Em 2019, ainda na pandemia... A pandemia começou em 2020. Então, acho que você trocou aqui, né? Deve ser 2020. Conheci meu ex pelo Tinder. Ele tinha acabado de terminar um namoro longo e me conheceu 2 meses depois. Eu já estava há 1 ano solteira e por isso não me atentei nesse detalhe, pois queria conhecer alguém legal para ter um namoro. Pois bem, nesse período, saíamos e conversávamos. Nos demos bem e logo de cara fui conhecer a família dele. Ele que me chamou. Me senti muito acolhida e já comecei a criar vínculos maravilhosos com todos. Nossa! Já começou a criar vínculos maravilhosos? Tá rápido, né? Essas coisas muito rápidas, elas me arrepiam até o couro cabeludo, bem. Logo nesse início, ele ainda tinha pontos pendentes com a ex, onde tinham casa, carro para dividir e mantinham um contato ativo. Sempre fui muito ciumenta, o que atrapalhou muito. O fato dele ter diversas amigas mulheres também me incomodava. E já brigamos por isso, pois uma delas chamou ele para ir jantar um dia e não me convidou. Esse fato marcou bastante e chegamos a terminar. Tá, mas ela convidou ele para jantar, só ele? Ou era, tipo, ia ela, um outro amigo, uma outra amiga e ela chamou ele? São detalhes importantes. Porque aqui, do jeito que você falou, dá a entender que você está coberta de razão. Ai, como assim uma amiga chama para jantar? Né? Para ir lá naquele restaurante todo, né, romantiquinho. Então, do jeito que você fala, dá a entender que sim, você está coberta de razão. Mas, às vezes quando a gente começa, sabe, se aprofundar na história, a gente vê que não é bem do jeito que a pessoa está pintando. Logo depois, conversamos e voltamos, mas já não era a mesma coisa. Ele havia saído com outras mulheres nesse término e eu com alguns caras. Então já voltei balançada. Após alguns meses veio o término, onde descobri que ele armazenava as senhas dele com data de namoro com a ex. Sério, gata. Eita. Sabe por que eu tô dando risada, meu anjo? Ai, meu bem. Eu tenho senhas, assim, as senhas mais comuns. Eu tenho 2 senhas numéricas que são muito comuns de usar. Uma delas é o aniversário de um carinha que eu gostei muito, mas nunca nem fiquei. Mas eu gostei muito. Época que eu era meio molecote ainda, e tava com meus 22 anos. E eu gostei muito. Então, assim, nossa, eu sabia a data de aniversário dele, tudo. Nossa, esperava poder dar presente, ai, que meu Deus, que tudo, e poder escrever que eu amava. Era a época ainda de você mandar carta. Bem, eu tinha 22 anos, então era a época de carta, era a época de cartão. Poder escrever que eu amava, como amigo, né? Como amigo. E ele também escrevia que me amava como amigo.
mas a gente nunca teve nada, eu nunca nem me declarei para ele, para você ter ideia. E uma dessas senhas é o aniversário dele. Então, gente, e não tem nada a ver. Eu nem contato tenho mais com o cara, a gente nunca nem teve nada. É que assim, na época foi tão marcante pra mim que, tipo, eu acho que foi na época que eu devo ter aberto alguma conta em algum banco, alguma coisa assim, e pum, coloquei a data dele, né, como senha, e pronto. E ficou até hoje. Que pra mim é uma senha comum, é uma senha que eu, né, e tem uma outra senha que eu uso muito também, que é uma combinação da data de aniversário de 2 carinhas que eu gostei. Esse que eu acabei de falar e de um outro anterior a ele, que me marcou muito profundamente na época da 8ª série. Época era 8ª série, hoje é 9º ano, né? Época de 8ª série, começo de ensino médio, me marcou muito também. Então, assim... E eu tenho uma outra senha que é do dia que eu perdi a virgindade. É verdade. Eu tenho uma outra senha que é de quando eu perdi a virgindade e pum, opa... Tá aqui essa senha. Ah, não, é de quando eu perdi a virgindade mesmo. É verdade. Então, minha querida, tô dando risada, porque assim, olha só onde a pessoa acha um motivo para invocar. Por exemplo, para mim, essas datas, se alguém perguntasse para mim hoje, né, se eu passasse a senha pro meu namorado, por exemplo, tô lá com o cartão do banco, e eu falo para ele, pega lá para mim, isso aqui, a senha é essa. Se ele perguntasse para mim, e esses números vieram de onde? Primeiro que eu não ia responder. Eu ia falar, são números aleatórios, tá? Eu ia falar isso. Para mim não tem que ficar dando explicação de onde veio esses números, o que significa isso, que bobagem. Agora, eu poderia falar, isso aqui era aniversário de um carinha que eu gostei muito, tal. Você ficou... Fiz na época, a senha ficou gravada e eu vou usar essa senha eternamente, meu bem. Até a hora, se for preciso pôr senha no meu caixão, eu peço que o cara da funerária use essa. Porque vai que eu acordo vivo lá dentro daquele caixão, né, bem? Pum, já sei qual é a senha para abrir aquela bodega daquele caixão. Ai, credo, cada coisa, né? Então, meu bem, isso implica com essas coisas... Ai, gente, eu acho que uma besteira tão grande, sinceramente. Mas, cada cabeça uma sentença. O fato que me abalou foi que fiquei bravo e terminei e ele nem sequer veio atrás para se explicar. Mas é o que eu tô te dizendo, meu anjo. Eu, por exemplo, se fosse eu, o cara terminou comigo porque descobriu que a minha senha era o carinha que eu gostei lá em 96... Em 96, agora em 2023, o cara implica com essa coisa, ou ainda que fosse do meu ex. Porque, quando eu fiz a senha e eu nem tive nada com esse cara, depois eu comecei a namorar, certo? Se o meu namorado da época tivesse perguntado e tivesse invocado porque era a senha do carinha anterior que eu curti, eu também nem ia atrás para ficar dando explicação. Sério, o cara tá invocado porque eu coloquei a senha que era aniversário do outro? Gente, é um número que ficou gravado porque eu sempre tinha esse número na minha cabeça, a data de aniversário dele, e ficou gravado e é um número que é fácil para mim. Não vou colocar a data do meu aniversário, que é óbvia, é a primeira coisa que os bandidos tentam, né? É a data do aniversário da pessoa. Coloquei a data do aniversário daquela pessoa, simplesmente sumiu como se eu fosse errada e começou novamente a sair com outras mulheres. Eu, no lugar dele, também acharia que você estava errada. Tipo, ela invocou com a senha, que é a data de aniversário da minha ex. Ela invocou com isso. Eu não vou mudar essa senha. Então, eu também, minha querida, sinto muito, mas eu também acharia que você estaria errada. Eu também não iria atrás, não. Sobre isso tudo, sinto uma raiva enorme dele, um rancor inexplicável que está me atrapalhando, pois gostaria mesmo de passar uma borracha em tudo e fingir que isso nunca existiu. Será que é possível? É óbvio que não. É óbvio que não. Olha, eu nunca me esqueço. Uma vez eu estava numa chácara
Eu trabalhava numa empresa, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu era um mero funcionário de uma empresa e a gente estava na chácara fazendo uma confraternização de final de ano. E aí eu estava lá deitado lá da piscina e a filha de um dos donos da empresa estava deitada do meu lado. E aí ela começou a falar sobre isso, porque assim, ó, eu não pensava que eu ia trabalhar com essas questões, mas eu já tinha essa veia, sabe, essa veia de aconselhamento, isso sempre me acompanhou, desde que eu era adolescente. E eu já tinha formação em filosofia também, quando ela veio puxar esse assunto comigo lá na piscina. E ela começou a contar então do namoro dela e o quanto ela estava angustiada, e ela fez assim, ai André, eu queria que tivesse um botão, sabe, de delete, igual no computador, que você aperta e apaga tudo isso, porque assim isso me faz sofrer tanto. E eu lembro que na época eu virei para ela e fiz assim, seria a pior coisa do mundo se houvesse esse botão. Olha, isso em 2005, hein? Aí ela falou assim, por quê? Eu fiz assim, porque você recairia nos mesmos erros. Se a gente apagasse tudo o que aconteceu, não haveria progresso na nossa vida. Não haveria aprendizagem. A gente recairia sempre nos mesmos erros. A gente recairia sempre nos mesmos contos do vigário, nos contos da carochinha. A gente sempre cairia nessas mesmas histórias, nas mesmas enganações, nas mesmas conversas fiadas e, claro, nos nossos próprios erros. Se a gente apaga, a gente não reconhece também o que nós fizemos de errado. Onde estavam também as nossas paranoias. Então, não tem como passar uma borracha em tudo isso e fingir que isso nunca existiu? Óbvio que não. E graças a Deus que não. Então, você deveria aprender com tudo isso. E ouvir o que eu estou dizendo aqui com os ouvidos abertos. Ao invés de ficar toda espinhosa aí, já gritando, onde você viu, André? Aniversário da ex? E você acha que isso é normal? Sim, eu acho, tá, minha querida? Sim, eu acho que é normal. É uma data que para ele pode ter sido marcante, porque ele lembrava da data de aniversário dela, pegou, criou a senha e tá mantendo a senha até agora. Não custa nada ele mudar. Tá bom, não custa nada ele mudar, mas você vai invocar com uma senha, porque essa senha é a data de aniversário da... gente, eu sinceramente, eu acho que a pessoa vê muita coisa, onde não deveria ver. Para mim, na cabeça da pessoa é assim, cada vez que ele tá digitando essa senha, ele tá lembrando dela. Sério. Cara, é só um número. Lembrando da pessoa seria se ele tivesse mandando mensagem para ela ainda, tentando, sabe, um contato, perguntando, você descobrisse que ele anda perguntando para as pessoas, né, se ela está ficando com alguém. Ainda assim, né, o fato da pessoa perguntar se está ficando com alguém, ainda assim, às vezes é só mera curiosidade, é só ego, não tem a ver com sentimento. É só o ego, sabe aquela coisa? Era minha namorada, era minha noiva, era minha esposa. Será que tá ficando com alguém já? Com quem será? Às vezes é mera curiosidade, é só aquele ego falando um pouco mais alto, não significa interesse. Ainda assim teria que ser aprofundado. Então, gente, toma cuidado, porque senão a gente se torna uma pessoa muito intolerante, muito inflexível, onde não pode ter nada que diga respeito a ex, nada, absolutamente nada. Uma senha que a data de aniversário, meu Deus, é a morte, acabou o namoro, por que você não gosta de mim? Enfim, às vezes as pessoas acabam colocando muito peso em determinadas questões, nessa ânsia de que eu vou ser traída, de que eu vou... Você pode ver que atrás de pessoas assim tem sempre alguma coisa ligada à rejeição. Não vou dizer sempre, vou dizer provavelmente haja alguma coisa ligada à rejeição.
essa pessoa ela tem um medo de ser rejeitada absurdo. Por isso que ela invoca com qualquer coisinha que esteja relacionada ao que na cabeça dela é a possibilidade de eu estar sendo rejeitada. Porque, meu Deus, aí significa que ele está interessado, ele vai voltar com a ex, é interesse, né? Então, assim, a menor coisinha que já me remeta à rejeição, eu já fico transtornado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você não entra na fila de espera dessas gravações gratuitas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.